Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Acontecendo Aqui. Estamos gravando em Florianópolis, no estúdio do Instituto Bertol, e hoje, com muito prazer, recebo um profissional conceituado na área do rádio, Daniel Xavier, décadas de rádio, trabalhou na Jovem Pan aqui em Florianópolis, depois empreendeu em algumas emissoras próprias, e hoje é o CEO de uma grande rede de rádio, que nós vamos poder conversar um pouco sobre isso. Eu queria então que o Daniel falasse um pouquinho da sua origem, sua formação, trajetória profissional, para o pessoal compreender quem é o Daniel Xavier. Sim. Obrigado, Gesso, por estar aqui, né? Para mim é uma honra estar participando desse teu podcast. Já admirava o seu trabalho e acompanhava o seu trabalho, né? Obrigado. Aqui hoje, sentado na cadeira, podendo compartilhar um pouco a minha história, eu fico muito feliz e satisfeito, né? Eu sou manezinho, né? Nasci em Florianópolis, né? Trabalhei a minha vida toda aqui, posso dizer, dentro de uma rádio, né? Comecei como office boy e cheguei a diretor, né? Então, toda a minha experiência hoje na comunicação, eu devo à cidade de Florianópolis. Depois saí para empreender a nível estado, né? Então, fico muito satisfeito hoje em voltar agora com a minha própria emissora em Florianópolis. Bom, a DCS, que foi lançada na semana passada aqui em Florianópolis, é uma rede de rádio com DNA basicamente catarinense. E que lacuna vocês pretendem ocupar no segmento do rádio, vindo em 2026 com uma rede de rádios? Sim. Então, já isso, eu sou uma pessoa muito católica, né? Então, às vezes, quando fecha-se uma porta, se abre uma janela, né? Então, a gente viu uma oportunidade que não sei se deixaram de ver, mas eu vi que tinha uma grande oportunidade para a gente fazer algo diferente nessa comunicação de Santa Catarina, né? Hoje, ou você é apenas uma rádio local, ou você é afiliada de uma marca nacional. Quando a gente adquiriu essa rádio em Florianópolis, liguei para todas as marcas nacionais e todas elas tinham interesse em ter uma rádio aqui em Florianópolis, tá? Já fiquei muito satisfeito com isso, né? Mas também notei que ter uma rádio é uma coisa, agora ter uma rede de rádios é outra. Então, o governo federal, as grandes agências nacionais, os clientes estaduais, eles gostam de anunciar num cliente que pode ter a visibilidade a nível estado, né? Então, foi essa oportunidade que a gente notou no mercado, que não tinha ainda. As pessoas perguntam qual é a diferença de uma rede para um grupo de comunicação, no caso do rádio. Sim. Explica para a gente a diferença. Sim. Porque há grupos de comunicação com várias rádios, mas não é rede. Isso. Só para ficar claro. Isso. Grupo de comunicação, por exemplo, existe alguns, né, que tem até mais emissoras do que eu, né, mas eles não são a mesma bandeira, né? Então, hoje eu tenho a DSC Florianópolis, eu já tenho outras emissoras que vai virar tudo DSC também, né? E falando de macro regiões, a minha meta, né, é também abrir para terceiros. Jailson tem uma rádio lá na cidade dele, lá, mas é Jailson FM. Então eu vou entrar em contato contigo, oferecer meus trabalhos e transformar você em uma afiliada da DSC. Então a nossa ideia, falando de macro regiões, é uma meta, na verdade, né, mas uma meta audaciosa, é ter pelo menos 21 no estado todo, que dá o total. E você mudaria a programação dessas emissoras ou elas continuam com a mesma cara ou não, elas têm que seguir o mesmo padrão da DSC? É uma ótima pergunta, né? Como eu falei, eu tenho 25 anos na comunicação, mas 25 sendo afiliada de uma bandeira nacional, né? Então, eu sei o que uma bandeira nacional é boa para o afiliado e eu sei também o que eles deixam a desejar, né? A marca DSC, ela vai fazer algo diferente para o cliente, né? Para os nossos afiliados. A gente vai treinar a sua equipe comercial, a gente vai fazer projetos para você, a gente vai fazer projetos em rede para vender a rede toda para grandes clientes, né? Mas o principal da diferença da nossa marca de Santa Catarina para uma bandeira nacional é que nos horários que a gente tiver transmitido da capital, da rede, a gente está falando para o povo de Santa Catarina. Não interessa hoje para Santa Catarina saber do trânsito de São Paulo ou trânsito de Curitiba. Então a gente vai estar falando informações de Santa Catarina para Santa Catarina. Sim, mas também não interessa para o cara de Brusque saber que a beira-mar está lotada, ou vice-versa, né? Como é que você vai fazer isso? O trânsito é um exemplo que eu usei agora, mas o trânsito é uma coisa que a gente não vai utilizar, mas informações para o povo de Brusque, como você citou agora, são informações importantes e relevantes. Por exemplo, Brusque, o setor têxtil é muito importante.
Então, se tem alguma coisa que o governo do estado fez para baixar os impostos, né? Se tem alguma coisa que a Lesc fez para baixar os impostos, para incentivar os empreendedores de Brusque, Aham. é o tema da nossa pauta da DSC Rede, para ser Rede. para todo mundo, Entendi. que é interessante, porque o setor têxtil, o forte é em Brusque, né? Em outras regiões ali também. Mas também tem em Criciúma, tem em Araranguá, tem em Tubarão, tem em vários outros cantos no nosso estado, né? Muito bom. Uma pergunta de curiosidade aqui. Você, no momento que todo mundo fala de redes sociais, os streaming esparramando para tudo quanto é lugar, por que investir numa emissora de rádio FM? Boa. Isso já aconteceu comigo na época do Orkut, lembra? Que o Orkut começou a puxar um pouco das receitas do cliente, que parou de investir em rádio e televisão. Não, eu botei no Orkut e saiu tantos likes ali, É, né? E naquela época, por si só, eu já criei um departamento de comunicação, né? E vendia a mídia convencional, que é a rádio, e vendia a mídia digital também, né? é, Então, a gente pegava aquele post fixo, que era nada mais é do que era isso, né? E colocava na rede social da rádio em si, né? Então, uma coisa é a pessoa falar bem dela, né? Outra sim. coisa é um veículo de tanta credibilidade como o rádio falar bem dessa pessoa, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, nessa questão dos streams e tudo que tem acontecendo, o rádio tem como obrigação estar sempre se atualizando, né? Hoje o YouTube acaba sendo a televisão hoje do rádio, né? Uhum, Então, uhum. todas as rádios que estão voltando o braço para o digital, ela tem oferecido para o seu cliente o 360. Isso é importante, né? Do ponto de vista comercial, a tua rede oferece quais vantagens para as afiliadas? É é uma rede integrada de informação e de programação, e do ponto de vista comercial, nós temos uma Caerte, que tem uma rede grande de rádios, Sim, algumas de vocês são afiliados, ou são, todas são lá. sim, sim. Tem conflito, tem somatória, como é que vai ser o dia a dia do comercial? Você falou que vai treinar a área comercial das afiliadas. Sim, Como é sim, que é isso na sim. prática? Nossa, tu falou da Caerte, a Caerte primeiro eu tenho muita admiração. Se não fosse a Caerte É sensacional, hoje, baita entidade. né, muitas rádios já tinham quebrado, né? E a Caerte é uma associação de rádio e televisão, né? Então Uhum. eles têm hoje 260 rádios, que é praticamente todas as rádios do estado, e assim também como os grandes grupos de televisão que também fazem parte. As nossas rádios continuam fazendo parte da Caerte como associadas, né? Uhum. O que eu posso oferecer para o meu afiliado mais é eu, Daniel, criar os projetos para a nossa rede DSC, né? Pegar o avião e ir lá em São Paulo, ou lá em BH, ou lá em Rio de Janeiro, aonde estão os grandes clientes nacionais, e falar, ó, existe a DSC Rede aqui que tem Sim. X rádios no estado. Queres entrar no estado de Santa Catarina? Queres comunicar para o estado de Santa Catarina? A DSC pode fazer isso. Mas a CAERT também faz o trabalho paralelo, mas a gente seria uma somatória disso para os Somatório. nossos afiliados, né? Aham. Bom, toda expansão gera oportunidade de impactos, e esse investimento deve trazer uma geração de empregos razoavelmente grande, né? E também uma oportunidade para formar profissionais para o meio rádio. Você tem planos nesse sentido de formação dos profissionais, de melhorar a qualificação deles? Sim, sim. Geilson, eu tenho 45 anos, né? E não cheguei aonde eu cheguei do dia para a noite. Eu Claro. comecei de office boy dentro de uma rádio. De office boy passei todos os setores dentro do rádio, por isso que eu conheço tanto, né? Mas quando eu estava como diretor, o que eu vi era oportunidade, né? Eu dava oportunidade para as pessoas crescerem, né? Então eu eram estagiários que viraram grandes comunicadores. E se a gente for ver no play nacional, Faustão, Luciano Huck, grandes nomes e apresentadores de televisão passaram pelo rádio primeiro, né? Então, quando você fala de oportunidades, é o que eu mais quero fazer, né? Eu quero dar mais oportunidade para ter grandes comunicadores no estado que sejam referência, começando no rádio, pegando Uhum. logo cedo, né? E Uhum. já treinando para entender, porque hoje um bom funcionário, um bom membro da equipe ali, é fazer o 360. Então, Sim. assim como eu entendo de tudo um pouquinho, se eu pegar lá no começo e ensinar de tudo um pouquinho, essa pessoa vai ficar capacitada para fazer também igual. E para encarar os desafios da tecnologia, né? Com Como certeza. é que a tecnologia e as plataformas digitais estão sendo integradas na rede DSC? Sim. Então, já isso, a gente começou agora com o lançamento, que foi agora no dia 6/7, e graças a Deus foi um grande lançamento, né? Deu mais de 800 pessoas e
Para mim, eu me senti privilegiado porque veio pessoas do Oeste, do Sul, da capital, do Norte, veio grandes empresários e grandes políticos, né? Não tinha mais lugar no heliponto, né? Cheio de helicóptero, tá uma loucura aqui. Sim, sim, e de carro também, né? Então, eu me senti privilegiado porque o que eu estou construindo não é algo para mim, e sim para a comunicação de Santa Catarina, né? O que eu quero o que eu quero passar hoje para as pessoas é que assim, não adianta tu fazer mais do mesmo. Tu tem que estar sempre aprendendo algo novo, né? Uhum. Então a tecnologia é algo que a gente tem que estar sempre se atualizando. Como eu falei, eu tenho 45 anos, eu já sei mexer na IA, mas quando a gente, vê a IA agora, o que que é IA, né? Que é Então, isso? né, o que que é isso, né? Mas voltando lá, o Orkut começou assim, depois veio o Facebook, depois veio o Claro, Instagram, claro. mas hoje todas as plataformas, tu tem que estar em todas. Porque se tu tiver 100 pessoas te seguindo ali, é 100 pessoas que tu tens a mais. Quando chega para um cliente, eu tenho todas as plataformas, tudo junto dá esse número. E é isso que a gente vende para o cliente, o retorno. Sim, vocês já estão usando o YouTube, como muitas rádios já estão, o locutor está no estúdio e já está transmitindo pelo YouTube. Já estão? Sim, Eu posso então, acompanhar a tua rádio no YouTube? isso, você vai poder acompanhar logo, logo, Ah, porque, Geilson, a nossa ideia como estratégia foi não fazer muita chamada de expectativa, fazer o lançamento e diminuir o investimento. Não, uhum, o nosso ponto de partida foi o lançamento da rádio. E uhum. agora a gente vem com várias outras novidades. As novidades do digital, que aí vem o YouTube, mas não só o YouTube, todas as outras plataformas juntos, né? Mas também vem com outras novidades da nossa programação também. É. Bom, do ponto de vista da publicidade, os anunciantes sempre querem levar tudo e pagar pouco, né? É o ROI, Sim. querem levar vantagem, querem resultado. E o que que muda para agências e anunciantes a partir do surgimento de uma rede como a tua? Isso daí é uma boa pergunta também. É bom, né? Estar conversando contigo que tu faz a gente pensar sobre as respostas. Jailson, o que eu posso te dizer? Eu tenho que dar retorno para o meu cliente. A partir do momento que eu estou dando retorno para ele, eu vou ter um cliente fiel comigo, né? Então, o que que eu tenho que entender hoje? Qual é o público que ele quer atingir? O que que ele quer de retorno? O que que ele espera de retorno? Se for o dono de uma construtora, eu tenho que entender quem que vai comprar o imóvel dele. É classe média, classe alta, classe baixa, que Minha Casa Minha Vida é um exemplo disso, né? Se for loja de carro, a mesma coisa. Então a gente tem que entender de tudo um pouco. Para as agências, elas já têm isso, mas as agências elas estão do outro lado da mesa e eu estou do lado da comunicação. Então essa experiência da agência com alguém da comunicação que também entende um pouco, unindo as forças, o cliente vai ter o melhor retorno. Se o cliente tem o melhor retorno, vai ser bom para a agência, né, de ter indicado os nossos trabalhos, e Aham. vai ser bom para nós que a gente vai ter esse cliente a longo prazo com a gente. E vocês pretendem valorizar os conteúdos produzidos nas regiões? Ou isso vai ficar, cada um faz do jeito que quer? Vocês vão monitorar um pouco a qualidade do que vem dessas redes todas? Sim, isso daí é um cuidado que a rede tem que ter, né? A rede tem uma marca e Ah, essa marca tem as suas particularidades, né? Então, assim, ó, a partir do momento que eu tenho uma afiliada ali, eu tenho que tomar um cuidado com a marca. Mas isso tudo a gente consegue quebrar essa objeção uhum. se a gente treinar, explicar como tem que fazer para ter maior retorno, né? Então, o cuidado com a marca, o cuidado com os horários locais, etc., a gente vai ter uma curadoria que vai estar sempre responsável por estar ouvindo e dando dicas. Uhum. Não para recriminar, mas para potencializar mais ainda. Pois é, o rádio sempre teve essa credibilidade, né? Os meios de comunicação, de todos os meios de comunicação, o rádio sempre foi aquele que tinha uma credibilidade porque apura, ele está ouvindo o cliente, o ouvinte dele, ele dá retorno imediato, né? Porque a televisão não tem Sim, essa velocidade, a internet não existia, hum, então é um veículo tradicional sim, nesse sentido de prestar credibilidade, de atender os anseios da comunidade, da sociedade de um modo geral. O que que mudou nesse cenário com a chegada da internet e com as redes sociais, em termos de credibilidade, de, eh, de adesão da população em ouvir rádio? sim. Bom, falando um pouco do digital, o que acontece hoje com o digital em alta, tem muita fake news no Sim. mercado, né? Uhum. Então, hoje nós, como veículo de comunicação, como uma concessão pública, né, a gente tem que tomar o devido cuidado. Então, nada vai para o ar da rádio ou nada vai para as redes sociais da rádio sem antes pesquisar.
né? Então, hoje o trabalho do jornalista mesmo, que trabalha para nós, é um trabalho de pesquisa, né? Para saber se aquela informação que recebeu, aquela sugestão de pauta, Sim. se é real ou não, né? Senão a gente passar uma informação que não seja real, seja uma fake news, isso reflete em vários problemas jurídicos, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Bom, eu queria te perguntar sobre o que eu vi naquele evento dos 800 pessoas lá, só gente, empresário, gente de destaque na sociedade, quer dizer, líderes, né, empresários bem-sucedidos, vários jovens empreendedores lá. O perfil da rádio é esse? Sim, sim. Quando a gente fez essas pesquisas no pleito nacional, né, e depois a gente fez também local, e a gente pesquisou, né, não veio assim uma ideia, a ideia do Daniel ou do pessoal do Oeste, que são meus sócios aqui, a ideia veio no sentido assim, cara, tô com essa ideia aqui. A gente botou a ideia no papel e saiu para pesquisar. Então, as agências, a gente perguntou antes, na Alesc, a gente perguntou para os 40 deputados, independente de partido ou não, né? No governo do estado, na comunicação, a gente fez a pesquisa, mas a gente fez nas prefeituras, nas câmaras e também com a população. Buscando o quê? Buscando saber se essa ideia era viável ou não era viável, né? A rede, porque... Mas não no estilo de programação. Não no estilo de programação, porque isso a gente ainda consegue ser mais flexível. A gente consegue trocar o pneu do carro rodando, né? Então, essa programação não está boa, a gente pode seguir. Mas essa pesquisa que foi feita, Jailson, a gente teve muito cuidado de entender qual é a linha do rádio que a gente ia pegar. E foi aonde a gente surgiu. Olha só o nosso estado de Santa Catarina. A gente tem grandes empresas, a gente tem grandes políticos, a gente tem um estado pujante no turismo, na tecnologia. Espírito empreendedor, né? Entende? É nato em Santa Catarina. E aí veio a ideia de fazer a rede DSC de rádio, mas com DNA 100% catarina, mas voltado para o empreendedorismo. Hoje o empreendedor é um homem corajoso. Então a gente tem que pegar esse empreendedor que é corajoso de empreender no nosso Brasil, no nosso estado, e potencializar, porque ele acaba sendo um influenciador. Ele contando a história para inspirar as outras pessoas, que é que nos interessa, né? Porque hoje, tá tendo um dia ruim, tá indo trabalhar assim, pô, o que eu estou fazendo na minha vida? A pessoa pode pensar, né? Claro. Mas ouvindo um conteúdo interessante na minha rádio, não, se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Perfeito. Né? Inspiracional, né? É essa a ideia. E quais foram os maiores desafios para tirar a ideia da rede do papel? Foi o investimento? Foi o empreendedor que é teu sócio acreditar? Sim. Foi difícil? Sim. Bom, eu não vou mentir para ti, o maior desafio mesmo foi investimento, né? Tem muitas opções de equipamento, existem várias outras, né? Aqui na sua sala, aqui eu estou vendo que é só equipamento de ponta, parabéns por isso, mas eu sei quanto custa cada pecinha dessa aqui nessa sala, né? Então, a ideia foi comprada pelos meus sócios desde o começo, porque o projeto é muito bom e não foi só uma ideia do Daniel, foi criada em conjunto, tanto eu como os meus sócios, mas principalmente depois de pesquisa, vai que vai dar certo. Né? Mas o desafio maior foi a questão de investimento. Um transmissor de rádio é muito caro, um cabo de rádio é muito caro, uma antena de rádio é muito cara, uma mesa de rádio é muito cara, as câmeras são muito caras, é tudo muito caro. Então, hoje, a maior dificuldade foi o investimento, né? Eu fiquei abismado quando eu fui lá conhecer a tua rádio, de ver que vocês têm 600 metros de fio dentro da rádio. Sim. Dentro de um estúdio de 150 metros ou 200 metros, que tem aquela área, 600 metros de fio. Por que tanto fio assim? Geilson, a nossa sala foi escolhida a dedo, né? Primeiro a gente queria uma sala na SC 401, que hoje é o epicentro das grandes empresas, né? Não só de tecnologia, mas os grandes players estão indo para 401, né? O governo do estado está na nossa frente, há 10 minutos a gente está aqui na Alesc também, então é um ponto bem estratégico, né? Só que para a gente montar um estúdio a gente precisa de espaço, né? Então a nossa sala hoje tem 170 metros quadrados. Sim. E como é na cobertura, tudo fica, as antenas, os cabos ficam tudo lá. Então é muito fio mesmo para descer, para chegar ali até a ponta do microfone. Então ali foi um investimento altíssimo, mas assim, eu fico muito satisfeito com a entrega, o resultado final, né? Sim. Então os 600 metros de fio,
acaba sendo um detalhe quando a gente vê tudo pronto. Só que quem olha a sala não imagina que tem 600 mil rodando. 600, pô, quase 1 quilômetro, é muito fio, né? Para 170 metros de área. Mas, enfim, o que você imagina daqui 5 anos que terá acontecido com a DSC? 2031, vamos dizer assim. Sim. Como é que você imagina? Como eu falei, sem rádios. É como eu falei para você, né? A nossa meta é ter uma rádio a cada macro-região, micro-região do estado. Então, no total são 21, né? Então, a gente, ainda esse ano, a gente quer explorar bem as que eu já tenho, e as que meus sócios já têm, e já somar como grupo, mas também abrir agora para afiliados e terceiros, né? A nossa meta daqui a 5 anos é ser o maior grupo de rádios de Santa Catarina, né? A CAERT é uma associação, Sim. né? Eu quero ser a maior rede de rádio de Santa Catarina com o maior número de afiliados. Esse né? é o propósito principal da DCS. Principal grande rede. Grande rede, né? E vou te falar, pela pesquisa que eu fiz, está muito próximo de acontecer isso pelas que eu tenho, pelo que vai virar, né? Falta pouco para chegar lá. Então, até antes de 5 anos, provavelmente a gente já é o maior, né? Mas eu quero ter um a cada macro-região. E a qualidade das rádios, a potência, você vai levar em consideração isso? Quer dizer, você vai encontrar muita rádio por aí, capenga, e muita rádio ótima, Sim. né? Como é que você vai escolher por quais critérios que você vai selecionar as rádios? Sim. É praça, é liderança de audiência, é longevidade, Sim. seriedade do parceiro? Conta aí os requisitos. Não, o cuidado que a gente vai ter é de o proprietário da rádio, ou gestor da rádio, ter o mesmo pensamento do que a gente, né? Tu pode ser líder da rádio na região X, mas se eu for o teu concorrente, eu vou trabalhar para passar você, né? Mas para eu passar essa pessoa que é líder daquela região, ele tem que ter o mesmo pensamento que a gente, ter o mesmo propósito da rede de rádios, né? Então, cuidado que a gente vai ter de ter afiliados terceiros, é ter a pessoa que tem o mesmo propósito, fazer algo diferente, algo melhor para potencializar o município dele em si, né? Bom, Daniel, se daqui 10 anos você fizesse uma avaliação, uma pesquisa, o que você gostaria que a comunidade pensasse a respeito da DSC? Poxa, que pergunta. Daqui a 10 anos, não esperaria tanto, né? Eu quero em 12 meses, 24 meses, o quanto antes, que a população, né, enxergue a DSC como uma parceira, né? Os nossos ouvintes, mas principalmente os empresários. Né? Os empresários que têm uma história de sucesso, os empresários que empreendem no nosso estado, vê a DSC como um objeto de desejo para ele contar a sua história. Que eu cheguei nesse patamar, eu quero anunciar na DSC, porque lá eles inspiram outros empresários e eu quero inspirar também. Quero fazer parte disso. Quero que a DSC seja uma comunidade de grandes empresários, de grandes lideranças, para poder passar um propósito para o futuro, né? E como é que você vê a publicidade no rádio? Ela vai continuar sendo os 30 segundos, 15 segundos? As redes sociais têm publicidade de 2 segundos. Sim. A própria televisão tem muita coisa com 5 segundos. Como é que você vê o rádio usando 30 segundos ali para... tem que ser 30 segundos? Como é que você vê essa parte aí? A gente costuma vender o 30 segundos, né? Mas eu tento, assim, para cada cliente, para cada parceiro meu, eu primeiro entender para quem que ele quer comunicar, né? O que ele quer de retorno disso, o que ele espera de retorno disso. Então, às vezes, eu prefiro trocar um comercial de 30 por 3 comerciais de 10 e botar nos horários que eu sei que vai dar retorno, como no horário de rush da parte da manhã, no horário do meio-dia, no horário final de tarde. Sei que vai dar mais retorno ter 10 segundos em bons horários do que 30 segundos em horários aleatórios, né? Então, o que eu penso sempre é para qualquer cliente, seja barraquinha de cachorro-quente ou seja uma multinacional, eu tenho que pensar certinho o que eu tenho que entregar para ele ter retorno. Então, eu sei que se eu der retorno no meu cliente, ele vai estar comigo pro resto da vida e é o que me interessa. Eu não vou trabalhar, Gerson, por quantidade, e sim vou trabalhar por qualidade. Perfeito. E você tem esses formatos hoje já disponíveis? A tua grade está construída de uma maneira que dá para botar 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, tudo no mesmo break?
Sim, Ou sim. tá aquela coisa engessada de dispara automaticamente todos os de 15? Não, não. Os nossos breaks, eles são convencionais igual qualquer outra emissora, né? Break de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, isso é normal. Só que o que eu faço para o meu cliente é diferente, que não, de repente não precisa nem ir no break. Faço no Uhum. meu horário artístico, né? O Aham. comunicador pede licença, só tem um comunicado importante para passar. Baixo o som da mesa e passo esse comunicado como um merchan, como uma Tá. pauta, etc. Aham. Então tem uma maneira de a gente comunicar que não é a maneira comum do 30 segundos, ou 10 segundos, ou 15, Aham. mas sim comunicar da forma que a gente precisa para atrair o público, para chamar a atenção, né? Um exemplo de um break comercial. Se eu fechasse uma mídia para ti e tu queres fazer uma promoção no final de semana, eu nem usaria trilha. Eu abaixaria só um minuto, eu botaria fazer um comercial. Um minuto da sua atenção, abaixaria o volume e deixaria só a voz sua Uhum. comunicando para dizer que vai ter uma promoção no final de semana. Entendi. E você, no modelo de negócio de vocês, tem possibilidade de vocês fazerem ativação em ponto de venda, tá, revenda de automóvel, aquela coisa que todo mundo vai lá e fica chamando a audiência, ou não cabe esse tipo de coisa? Porque se usa-se Sim, muito, o rádio usa muito sim, para isso, né? muito. Várias rádios têm nomes diferentes, né? O Pit Hum. Stop, É. Blitz, existem vários nomes, né? O nosso também, da nossa tabela de preço, tem com outros nomes, lógico, Aham. mas o principal é quando a gente for fazer a ação Uhum. no cliente, Sim. a gente fazer uma ação diferente do que os outros veículos estão entregando, né? Então, se eu fosse fazer uma ação numa loja de carro, primeiro trabalharia bastante a chamada de expectativa para atrair um público e lá eu conseguiria fazer uma ativação diferente, né? Como é que eu faria essa ativação diferente? Entregaria algo diferente para ele que os outros veículos, né, poderiam entregar. Muita gente dá muito brinde. Eu prefiro criar uma relação de network para algum evento que eu vou estar fazendo de mentoria, de coisas interessantes, porque a maioria das pessoas é empresários ou trabalha em alguma empresa, tem cargos Hum. importantes, Sim. etc. E a gente oferecer isso para o cliente é um diferencial já, né? Muito bom. Bom, de tudo que nós conversamos aqui, o que que faltou que você gostaria de abordar agora como iniciativa tua de assuntos que eu não abordei contigo aqui? Eu fico até emocionado, tá, estando aqui na tua frente, mas eu acho que tu conseguiu pegar bem o espírito ali nas suas perguntas. Eu acho que não tem muito mais a acrescentar, né? Mas se eu puder deixar uma palavra final para esse nosso podcast, que eu gostei muito, eu fico Comunidade acontecendo satisfeito. aqui, é toda tua. Pode conversar com ela ali, a nossa Bom, audiência. obrigado. Você que tem uma audiência assim como eu sou do Acontecendo Aqui, para mim foi uma honra estar aqui com a equipe toda do Jailson, estar aqui com ele, um rapaz, uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, tem muita credibilidade, assim como o portal dele, né? E estar aqui hoje, só quero passar uma frase: acredite no seu sonho e corra atrás. Eu corri atrás do meu sonho, Uhum. nada foi fácil, vários nãos na minha vida toda, mas eu insisti, né? E hoje eu estou muito satisfeito e feliz com as novas oportunidades que estão acontecendo, mas eu fui atrás da oportunidade. Eu trabalhei para conseguir chegar onde eu cheguei e eu posso falar para vocês que é só o começo. Então acredite nos seus sonhos e corra atrás. É isso aí. Muito bom, Daniel. Te agradeço muito por ter vindo aqui, por ter falado tudo que você falou. Acho que você deu uma aula aqui para muita gente que gosta do rádio, né? Foi uma, com certeza foi uma mensagem muito positiva e para quem é do rádio, para quem é profissional, entendeu bem qual é o teu propósito, qual é a que veio a DSC. Sim. Mais uma vez, muito obrigado, muito gentil. E para você, muito obrigado aí pela sua audiência. Espero vocês no próximo episódio do podcast Acontecendo Aqui, que está sendo gravado já há 2 anos aqui nesse estúdio do Instituto Bertol, na capital catarinense. Até a próxima.